Olá, tudo bem? Aqui é o professor Gilberto e agora a gente vai continuar estudando conceitos sobre soluções químicas, sobre misturas homogêneas, e essa é uma parte muito importante porque se trata de uma técnica muito utilizada por nós, seres humanos, faz muito tempo, que é a questão da diluição e concentração de soluções. Então, por exemplo, você fez um suquinho delicioso, maravilhoso lá na sua casa, de repente chegou a parentada, né? Chegou os parentes. E aí você não tem mais laranja para fazer suco. Então o que que você faz, né? Para aumentar o volume, você vai lá e adiciona mais solvente, no caso água. Então esta é uma situação que você está diluindo o suco. Claro, ele vai ficar mais fraco no sabor, mas é uma opção, né? Vou dar um outro exemplo. Ah, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja mundial. E nós exportamos uma parte desse suco de laranja para vários países, né? Inclusive para o continente europeu. Só que esse transporte ele é feito de uma forma específica, ou seja, a indústria evapora uma parte da água do suco da laranja, concentrando ele. Então o suco fica concentrado. Isso diminui o volume. Essa diminuição do volume favorece, né, a logística para lugares muito longes, como no caso da Europa. Então esse suco ele é vendido na forma concentrada. Então, veja, diluição e concentração de soluções são aspectos que a gente vê na nossa rotina cotidiana e também tem empregos técnicos e industriais importantes. E é isso que a gente vai estudar agora. Pois bem, só para recapitular o nosso conceito de solução química. Então, veja, vamos aqui, né, pegar o exemplo de uma água, um copo de água, e eu adicionei um pigmento que se dissolve na água. No final, eu tenho uma mistura de uma água colorida, onde eu não consigo nem identificar onde está a água e o pigmento. Eu vou chamar essa mistura de uma mistura do tipo homogênea, composta de uma única fase. E na química, eu também posso chamar essa mistura homogênea de uma solução química. Então, a palavra solução química me remete a um conceito de uma mistura homogênea, né? Então, o solvente, no caso, é aquele que dissolve o pigmento, no caso a água, e o soluto é aquele que é dissolvido. E a solução é a mistura homogênea. Pois bem, o conceito de concentração, que é o que a gente já vem estudando há um tempo, inclusive eu vou deixar no link aqui do vídeo outras videoaulas que explicam melhor sobre o conceito de concentração, mas só para recapitular. Então, imagina que nós temos duas jarras de suco, de 1 litro de suco. Em uma delas, eu adicionei 5 gramas de pigmento, na outra 10 gramas de pigmento. Tá vendo que ela está até mais corada, né? Pois bem, ela tem essa daqui mais concentrada, ela tem maior quantidade de soluto. O volume de suco nas duas jarras é o mesmo, então eu tenho 1 litro de solução. E o termo concentração em química, ele vai me remeter a uma relação matemática entre a quantidade de soluto, no caso o pigmento, para a quantidade de solução, no caso o suco. Então, nesse caso, se eu fizer uma relação matemática de 5 gramas de pigmento para cada 1 litro de solução, eu tenho 5 gramas por litro. Nesse outro caso, 10 gramas por litro. Aonde tem maior concentração? Nesse de 10 gramas por litro. Isso faz, então, através dessa relação matemática, eu tenho uma avaliação comparativa entre dois sistemas de solutos iguais através dessa relação. Pois bem, então, se eu tiver dois sistemas, né, com o mesmo volume, mas quantidades diferentes de soluto, então veja, esse daqui, suponha que cada bolinha vermelha represente 1 grama de um pigmento que eu adicionei, um pigmento qualquer. Então aqui eu teria a adição de 4 gramas desse pigmento. Nesse outro sistema, eu adicionei 6 gramas de pigmento. Então, eu digo comparativamente que o A está mais diluído e o B está mais concentrado em relação a A. Bom, existem várias formas de expressar concentração. E a gente já falou dessas formas nos vídeos anteriores. Então, se você precisar revisar esse conteúdo, assista os vídeos anteriores que eu vou deixar aqui no link da descrição. Pois bem, a primeira delas, e mais simples de todas, é o conceito de concentração comum. Então, a concentração comum, marcada por um C maiúsculo, ela equivale à massa de um soluto. Por exemplo, eu adicionei sal na água. O soluto é o sal. E a solução é a água salgada. Então, é a massa desse sal que eu adicionei
dividido pelo volume da solução. Então, de repente, né, se eu tenho 10 gramas de sal dissolvidos em 1 litro de água, seria 10 gramas por litro. Então, a unidade da concentração comum, ela é grama por litro. Existe também a concentração molar, aonde, então, esse M, né, itálico, todo diferenciado, ele representa a concentração molar. E no seu caderno, quando você for fazer concentração molar, escreve um M maiúsculo em itálico para diferenciar. E aí, então, ela é igual ao número de mols dividido pelo volume de solução. Número de mol de soluto por volume de solução. Número de mol, a unidade é mol. Volume de solução em litros. Então, a unidade da concentração molar é mol por litro. E existe também um outro tipo de concentração, que é o título. E o título ele pode ser expresso em massa, né, em termos de massa do soluto por massa de solução, ou título em volume, volume do soluto sobre volume de solução. Bom, isso é apenas uma revisão. Lembra, se você precisar desses conteúdos, assista às videoaulas anteriores. Pois bem, então, vamos ver agora como fica, né, o uso dessas concentrações quando a gente faz uma diluição de uma solução. Veja, suponha que aqui eu tenha 4 gramas de um soluto adicionado, de um pigmento adicionado em 1 litro de água. Então, a concentração comum é 4 gramas por litro, né? A gente já aprendeu isso. Só que agora eu vou adicionar mais solvente, eu vou adicionar 1 litro de água. Então, veja, adicionando solvente, eu aumentei o volume. E o que será que acontece com a concentração? Vamos pensar? Bom, então você adicionou laranja para fazer suco de laranja. Então a laranja, o suco da laranja é o seu soluto. E a água, né? A água é o seu solvente. Agora, chegou mais gente em casa, você vai diluir esse suco, adicionando mais água. Então você está adicionando mais água para deixar o suco mais aguado, mais diluído. Em termos populares, a gente fala que o suco está mais aguado, mas ele está mais diluído com maior adição de solvente. Então, ele está menos concentrado. Então, este valor de concentração ele vai diminuir, não é verdade? A gente espera que ele diminua. Então, veja, agora eu tenho os mesmos 4 gramas de soluto, só que agora dissolvidos em 2 litros de água. Então, se eu fizer o cálculo da concentração, 4 gramas por 2 litros, eu obtenho uma concentração reduzida de 2 gramas por litro. Então, veja, por mais que eu aumente o volume com a adição de solventes, como eu não adicionei mais soluto, então este solvente este soluto está distribuído agora, nessa outra opção, um volume maior de solvente. Então, ele vai ficar menos concentrado ou mais diluído, como você preferir. Então, eu tenho um aumento do volume com a adição de solvente e uma diminuição da concentração. Então, veja, agora, né, suponha que a gente trabalha com concentração molar. Então, imagine que eu tenha 4 mols dissolvidos em 1 litro de água. Então, a concentração molar vai ser 4 mol dividido por 1, 4 mol por litro. Agora, eu vou adicionar solvente novamente. Então, eu adicionei mais 1 litro de água, então agora eu tenho 4 mols dissolvidos para 2 litros de água, então a concentração molar é 4 mol por litro dividido por 2. Isso vai dar um total de 2 mol por litro. Então, veja, a adição de somente solvente, só estou adicionando solvente, tá? No caso, água. Então, estou adicionando a água, está diminuindo a concentração. Então, você adiciona a água e diminui a concentração. E o contrário? Bom, então, vamos ver agora, né, esse conceito de diluição de concentração de uma forma mais genérica. Então, olha só, eu tenho para este volume inicial uma concentração inicial, né? Agora, nesse momento, eu não estou preocupado com o valor exato, nem do volume, nem da concentração, mas eu quero entender a relação que se dá quando eu efetuo uma diluição de soluções com a adição de solvente. Então, agora eu vou adicionar o solvente e agora eu tenho uma situação final com uma nova concentração, que eu vou chamar de concentração 2, e um novo volume, que eu vou chamar de volume 2. Eu não preciso agora especificar qual é a concentração e o volume. Basta eu referenciá-lo como concentração inicial, C1,
volume inicial V1, concentração final C2 e volume final C2. O que é inicial e o que é final? Inicial é o momento antes da diluição, ou seja, antes da adição do solvente, e o final é o momento depois da adição do solvente. E aí eu marquei o início com 1, dígito 1, e o fim com dígito 2. Pois bem, então olha só, esta concentração inicial C1, ela está associada a um certo volume de solução V1. Já a concentração final C2, ela está associada a um novo volume de solução V2. E aí, veja, eu consigo fazer uma relação matemática entre esses 4 parâmetros. Só que, olha só o que acontece. Enquanto a concentração inicial ela é maior, porque o volume de solvente é menor, então a concentração inicial é maior do que a concentração final, já o volume é o contrário. Então o volume final é maior que o volume inicial. Então veja, claro, porque com a adição de solvente, quando eu aumento o volume, eu estou diminuindo a concentração. Então veja, a concentração e o volume são inversamente proporcionais. Então, se eu fizesse uma regra de 3 com esses parâmetros, como ficaria, né? Então, se um desses parâmetros vai precisar ser invertido. No caso, eu escolhi inverter C1 sobre C2. Então, invertendo, aqui seria C1 sobre C2, mas como eu estou falando de uma relação entre concentração e volume que é inversamente proporcional, então um dos termos você vai ter que inverter, tá? Por causa dessa relação inversamente proporcional. Então, eu resolvi inverter o primeiro termo. Então, vai ficar C2 sobre C1 é igual a V1 sobre V2. Então, veja, um dos termos vai precisar ser invertido, né? Teoricamente, se fosse diretamente proporcional, seria C1 sobre C2. Mas, como é inversamente proporcional, eu escolhi inverter a concentração. Então, vai ficar C2 dividido por C1 igual V1 sobre V2. Ah, no outro eu mantive a ordem, né? Então, é V1 em cima sobre V2 embaixo. Isso, tem que manter, né? Um você inverte e o outro você mantém. Então, multiplicando em cruz, C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Então, veja, esta relação matemática é aquela que eu vou utilizar toda vez que se tratar de um problema de diluição de soluções com adição de solvente. Então, sempre que eu adicionar solvente para aumentar o volume de uma solução, ou seja, eu estou diluindo uma solução química, é essa expressão matemática que eu vou utilizar para relacionar e determinar os parâmetros que eu tenho interesse. Então, veja, no caso de uma concentração molar, vai dar no mesmo, né? Então, para uma situação inicial com uma concentração molar inicial M1 e um volume inicial V1, a partir de uma adição de solvente, eu tenho um aumento desse volume e, portanto, uma diminuição da concentração. Então, veja, a concentração molar, assim como a concentração comum, associada ao volume V1 e a concentração final associada ao volume final. Então, veja, a concentração molar, ela também é inversamente proporcional ao volume. Então, neste caso, a concentração molar inicial está maior e o volume final está maior. Então, isso mostra que esses dois parâmetros, concentração e o volume, são inversamente proporcionais quando se trata de diluição de soluções com adição de solvente. Portanto, para resolver isso aqui, eu tenho que inverter um dos termos, então eu escolhi inverter o primeiro termo, né, M2 sobre M1. Eu mantenho a ordem
do outro termo, V1 sobre V2, multiplicando em cruz, M1, V1, M2, V2. Então, essa é a relação matemática que você vai utilizar para resolver problemas de diluição de soluções com adição de solventes. Bom, então, e agora quando eu falo de concentração de soluções, como é que fica? Então, para eu concentrar uma solução, eu tenho uma possibilidade. Eu posso evaporar uma parte do solvente, se assim for possível, né? Então, veja, eu tenho aqui uma massa inicial de 4 gramas de soluto, então um volume inicial de 1 litro, o cálculo da concentração é 4 gramas por litro, só que agora eu vou remover o solvente. Como que eu vou remover esse solvente? Aquecendo essa água, por exemplo, né? Então, água e sal, né? Aquecendo a água vai embora. Então, a quantidade de sal permanece, só que o volume de água diminui. Então, veja, diminui o volume de 1 litro para 500 ml, ou meio litro. A quantidade de soluto permanece a mesma. Então, eu estou falando de uma concentração de soluções. Eu estou concentrando a solução. Então, veja, massa de soluto permanece a mesma, o volume é meio litro, e aí a concentração é 4 dividido por meio litro, 8 gramas por litro. Então, veja, neste caso, a diminuição do solvente faz com que aumente a concentração, mostrando novamente que concentração e volume da solução são inversamente proporcionais nos casos tanto de diluição de soluções quanto de concentração de soluções. Então veja, para esses casos de concentração de soluções, a estratégia para resolver os problemas é a mesma. Ou seja, num momento inicial eu tenho uma concentração inicial e um volume inicial, aí eu aplico alguma estratégia de redução de solvente, por exemplo, evaporação de solvente. O soluto, a quantidade permanece a mesma e a concentração, então, vai aumentar, porque o volume diminuiu. Então, veja, o volume diminui, a concentração aumenta. Então, a uma concentração inicial, eu tenho associado um volume inicial, a uma concentração final, eu tenho associado um volume final. Neste caso, a concentração final é maior, porque o volume é menor, e o volume inicial é maior, ou seja, também se trata de uma questão de uma condição de parâmetros inversamente proporcionais. Então, eu escolhi inverter o primeiro termo, C2 sobre C1, vai ser igual a V1 sobre V2, mantive o segundo termo. Então, agora, multiplicando em cruz, C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Então, veja, eu posso aplicar esse conceito, essa fórmula, C1, V1, C2, V2, para qualquer tipo de concentração. Eu posso aplicar para concentração comum, eu posso aplicar para concentração molar, e eu posso aplicar para título em massa, para título em volume, para porcentagem em massa e para porcentagem em volume. Quando eu falo de concentração, esse conceito de C1, V1, C2, V2, ele se aplica em qualquer um dos casos, tá? Basta você trocar aqui o tipo de concentração que você está se referenciando. Então vamos agora, depois que a gente já aprendeu o conteúdo, vamos testar ele em alguns exercícios, alguns exemplos. Então vamos lá. João adicionou 1 litro de água em 1 litro de uma solução de concentração de 5 gramas por litro. Qual a concentração final da solução? Então veja, a concentração inicial é 5 gramas por litro. O exercício está te dando aqui. O volume inicial que ele tinha também era de 1 litro. E o volume final, V2, é 2 litros, porque, veja, eu tinha 1 litro de solução e eu adicionei 1 litro de solvente, que no caso é água. Como fica? Como é que eu acho? Como é que eu encontro a concentração final? Então, vamos usar a nossa fórmula C1V1 é igual a C2V2. Então, substituindo na fórmula, a concentração 1 é igual a 5, volume 1 é 1, concentração 2 é o que se quer determinar, uma incógnita, e o volume 2, 2 litros. Bom, então, 5 é igual a 2 vezes C2, isolando o C2 é 5 dividido por 2,
que dá igual a 2,5 gramas por litro. Veja, eu adicionei solvente, obtive um volume final maior do que o inicial e olha o que aconteceu com a minha concentração. Ela caiu pela metade, né? Dobrando o solvente, dobrando o volume, a concentração cai pela metade. Faz sentido, né? É aquele famoso suco de laranja que você adicionou mais água porque a parentada chegou e vai ficar mais aguado, mais diluído. Esse é o caso. Então veja, próximo exercício. Catarina evaporou a água de uma solução aquosa de cloreto de sódio de concentração inicial 2 mols por litro até obter 4 litros com concentração final de 8 mol por litro. Então, na primeira questão é qual o volume inicial? Na segunda é qual o volume de água evaporada? Então, vamos lá. Primeiro você precisa destacar os parâmetros, né? Então, o primeiro deles é a concentração molar inicial, está aí dada, 2 mols por litro. O volume inicial está sendo pedido, você não sabe. O volume final é 4 litros e a concentração final é 8 mol por litro. Então, vamos lá. Aplicando a nossa regra M1V1, M2V2, substituindo os valores, eu obtenho, então, que 2V1 é igual a 8 vezes 4. Então, 2V1 é igual a 32. Então, V1 é igual a 32 dividido por 2, 16 litros. Então, vamos lá. O volume evaporado vai ser igual ao volume inicial menos o volume final, que vai dar 16 menos 4, que é igual a 12 litros. Então, veja, ela precisou evaporar 12 litros dessa solução para chegar numa concentração final de 8 mol por litro. Então, veja, o volume final é menor, porém a concentração é maior, mostrando que concentração e volume de solução são inversamente proporcionais nesses casos. Próximo exercício. Qual será o volume final de uma solução cuja concentração foi reduzida para 1/4 do valor inicial? Veja, aqui nós não temos o valor exato dos dados. Nós não temos os dados exatamente, mas nós temos os parâmetros. Então, nesse caso, esse exercício está te pedindo para que você trabalhe com os parâmetros. Então, eu vou chamar genericamente concentração 1 de concentração 1. Eu não preciso saber do valor, eu só preciso saber a relação. Eu vou chamar volume 1 de volume 1. A concentração 2, a concentração final é 1/4 do valor da inicial, está escrito aqui. Então, concentração inicial dividido por 4, né? Ou 1/4 vezes concentração inicial, dá no mesmo. E o volume final é o que você quer determinar. O que aconteceu com esse volume final? Bom, vamos usar a nossa regra de novo. C1V1 é igual a C2V2. Veja, a concentração final, ela caiu para 1/4 da inicial. Então, eu consigo substituir ela aqui, ó. Então, vamos lá. C1V1 é igual a C1 dividido por 4. Né? Então, eu substituí no valor de C2, C1 dividido por 4. Que é o que eu sabia do meu enunciado. Vezes V2, tá? Então, vezes V2, tá aqui. Então, agora, eu consigo cortar concentração 1, né, de cada um dos lados dos termos da equação. Me sobra, então, né, multiplicando, eu quero isolar o V2. Esse 4 está dividindo, ele passa multiplicando o V1. 4V1 é igual ao V2. Cheguei no meu resultado final. Então, resposta. O meu volume final, já que a concentração foi reduzida para 1/4 do valor inicial, né? Então ele está concentrada, quer dizer que o volume final corresponde a 4 vezes o volume inicial, tá? Então, veja, eu reduzi a concentração, né? Então a concentração foi reduzida, para isso eu tive que aumentar o volume, tá? Então, reduzi concentração, aumentei volume. Então, o volume final é 4 vezes o valor do volume inicial, tá?
Próximo exemplo. Uma garrafa de vinho de 800 ml, comercializada com um teor alcoólico de 12%, foi fraudada da seguinte maneira: 600 ml de vinho original a 12%, acrescido de água no restante do volume da garrafa. Qual a graduação alcoólica do vinho fraudado? Então, vamos lá, né? Então, veja, quando eu falo de graduação alcoólica de 12%, essa seria a minha concentração inicial. Isso aqui é um título em volume. Então, eu tenho um título inicial, né, uma concentração em volume, título em volume de 12%. 12% é igual a 0,2. Então, essa é a porcentagem de álcool originalmente contida no vinho. Então, o vinho original tinha 12% de álcool. O volume inicial que foi utilizado de vinho era de 600 ml. O volume final, ao chegar, né, ao adicionar água na garrafa, eu obtive um volume final de 800 ml, porque esse era o volume da garrafa. Qual é a concentração final de álcool nesse vinho fraudado? Então, como que a gente faz? Novamente, a gente aplica aquela regra. T1, V1 é igual a T2, V2. Então, substituindo os valores, né? 0,12 vezes 600 ml é igual título 2, título final, que é o que você quer saber, que é a sua graduação alcoólica, vezes 800 ml. Ah, professor, os valores, né, de título, a gente pode usar em ml? Nesse caso, a gente pode usar em ml, porque como eu estou fazendo uma equação onde os volumes, as unidades volumétricas serão canceladas, né? Então eu tenho 600 ml aqui, 800 ml aqui. Se você colocasse em termos de litros, daria no mesmo, matematicamente falando, porque as unidades serão canceladas e os zeros a mais ou a menos também serão, né, proporcionalmente cancelados. Então, multiplicando isso aqui, né, eu só inverti aqui 800, T2 é igual a 72, T2 vai ser igual a 72 dividido por 800, então T2 é igual a 0,09. Então, este é o valor em decimais. Como é que fica isso em porcentagem? Então, multiplica isso daqui por 100%, 9%. Ou seja, a graduação alcoólica do vinho fraudado agora é de 9%. Por quê? Porque você adicionou água, a concentração dele diminuiu. Então é isso, gente. Bons estudos para vocês. Se dediquem a esse conteúdo que é muito importante, é bem recorrente em exames vestibulares e no Enem também. E lembre-se sempre de comer frutas para manter a dieta saudável e o ritmo de estudos adequado para a vida de estudante de vocês, tá? Então, sucesso aí, nos vemos em breve, até mais. Tchau.